brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está acompanhando o canal do Grande Prêmio. Está chegando mais um Paddock Sprint nesta terça-feira, mais uma edição compacta do nosso programa Paddock. Essa semana que tem a volta da Fórmula 1, Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois aí de um longo período ausente, 3 semanas parada. Tem a nova polêmica da Stock Car, que a gente vai contar aqui em detalhes a apuração do Grande Prêmio, o que está por trás dessa nova confusão nos bastidores da categoria, da maior categoria do automobilismo nacional. E tem também muitos outros assuntos no nosso Paddock Sprint. Tem piloto brasileiro campeão no INSA Sports Car, tem a MotoGP chegando na reta final e a gente vai falar de tudo isso e muito mais ao lado de Vicente Soela, que está aqui com a gente essa semana. Eu estou apresentando porque JP Nascimento está doente nesta terça-feira, não pôde participar. Então, nós temos uma nova formação, uma dupla mais parecida com Bebeto e Romário, porque tabelam direitinho e fazem uma grande parceria. Boa tarde, Vicente, tudo bem com você? E aí, Cuenca, tudo bem? É um prazer estar aqui. Se eu não me engano, eu acho que é o nosso primeiro programa juntos aqui no Grande Prêmio, desde que eu cheguei. Então, é um prazer imenso estar aqui com você, com assuntos quentes, né, sobre a Stock Car, mas também falando da Fórmula 1, que depois de algumas semanas está de volta finalmente, e essa reta final que promete na disputa entre McLaren e Red Bull, e também ali pelo título de pilotos, que é o Max Verstappen e o Lando Norris. E algumas pinturas também para o GP em Austin, que a gente vai discutir aqui no Paddock Sprint de hoje. Bom, vai ser difícil acompanhar a Fórmula 1 nesse fim de semana em Austin, porque tá cada equipe com uma pintura diferente. Eu não vou saber quem é quem ali. Vai ser uma maravilha identificar. Eu vou achar todo mundo só ali na sprint, que eu vou saber quem que é quem. Até lá eu vou ficar confundindo. Mas antes da gente entrar nos assuntos do vídeo de hoje, e também esqueci aqui, falei com você, Vicente, esqueci de mandar um abraço para o nosso Pedro Prado, que está com nos bastidores, comandando, inclusive me mandando uma mensagem agora aqui nos bastidores enquanto eu falo. É um menino multifuncional, sabe de tudo, nosso querido Pedro Prado. Antes de entrar nos assuntos do vídeo de hoje, eu vou pedir aquele recado de sempre, tá? Que o JP pede, mas dessa vez sou eu. Deixa seu like, curta nossos vídeos, tá? Compartilhe com família, com amigos, com o mundo inteiro, com quem você quiser nas redes sociais. E também se inscreva no nosso canal do Grande Prêmio, que tem conteúdo diário, coisas novas todo dia saindo aqui. E é claro, não deixem de acessar grandepremio.com.br, que vem aí uma sequência de conteúdos muito bacanas, tá? A gente está produzindo muita coisa, tem novidade chegando aí na área de notícia, tá? E o Grande Prêmio já vai soltar tudo isso aí durante a semana, então vocês fiquem ligados, porque tem muita coisa rolando no mundo do esporte a motor. Pode não ter corrida, mas tem muita coisa rolando, tem muita coisa que ainda vai sair no grandepremio.com.br e aqui também nas nossas plataformas de vídeo. Bom, Vicente, vamos lá, porque é um assunto delicado. A gente vai começar falando da Stock Car, porque é
notícia dessa terça-feira, uma apuração do Grande Prêmio, sobre uma suspeita de manipulação de duas equipes do grid da Stock Car numa etapa recente no Velo Park. As equipes Crown e TMG estão sendo acusadas por outras equipes de manipularem os pneus na etapa do circuito gaúcho para obter maior performance com seus pneus. Tá? Inicialmente, a suspeita era de uma gosma, digamos assim, de uma meleca nos pneus, que daria essa aderência, mas depois o Grande Prêmio apurou. Seria esse processo consiste em colocar os pneus numa espécie de um forno, tá? E aí você altera a composição do pneu, deixando a borracha mais macia, deixando a borracha mais aderente ao circuito. Então, essas duas equipes foram acusadas, especialmente por conta do desempenho que obtiveram na classificação do Velo Park, e as equipes Crown e TMG, que têm os respectivos pilotos. Felipe Massa, que é o líder do campeonato, Felipe Batista, que é o vice-líder, tem também o Enzo Elias e o Rafael Suzuki. O Grande Prêmio apurou essas informações, entrou em contato com a Stock Car, entrou em contato com as equipes, entrou em contato com a Hankook, entrou em contato com a CBA. Nós fomos atrás de todas essas informações para tentar saber o que está por trás dessa situação toda, dessa polêmica toda. A Stock Car falou com a gente, disse que há de fato uma investigação, que os pneus foram levados pela Hankook, a fornecedora, para fazer ali uma investigação na sede na Coreia do Sul, e que este laudo deve sair nos próximos dias. A fornecedora de pneus não quis entrar em grandes detalhes com o Grande Prêmio, se limitou a dizer que não vai emitir nenhum comunicado e que quem fala é a Stock Car, pois é quem faz o regulamento. E a CBA disse ali que isso é uma questão que vai aguardar o laudo, vai aguardar os resultados, porque, de fato, não podemos tomar nenhuma decisão prematura, decisão antecipada e acusar alguém sem que tenha qualquer tipo de laudo. As equipes foram procuradas pelo Grande Prêmio e não se manifestaram oficialmente. Vicente, mais uma polêmica na Stock Car, já não é a primeira neste ano. É uma categoria que tem se especializado por terminar suas corridas e muitas vezes os resultados não baterem, né, serem decididos ali por punições da CBA, por STJD, e essa acaba entrando mais uma punição, e com duas equipes que, como eu disse, envolvem líder e vice-líder do campeonato. Então aumenta muito mais essa polêmica para a reta final do campeonato da Stock Car. Sem dúvida, Pelu. Assim, é triste, como você até mencionou aqui no início da sua fala, que a Stock Car, querendo ou não, né, sempre está aí na discussão de muitos gostam, muitos não gostam da Stock Car, mas sem dúvida é a principal categoria do automobilismo nacional. Então é muito triste, às vezes, a gente vê uma desorganização na categoria, com essas mudanças de resultados após o fim das corridas, mas principalmente com esses casos de supostas manipulações, né, que, como você disse, não podemos comprovar nada. O Grande Prêmio apenas levanta o que é fato até aqui, está sendo comentado dentro da categoria, mas, infelizmente, só o fato de termos essa suspeita já suja demais o nome da Stock Car, que é uma categoria que conta com grandes equipes, grandes pilotos, que tem o apoio de muita parte, de muito fã do automobilismo. Então, querendo ou não, nunca é bom estar ligado a esse tipo de denúncia, né, e tudo mais. E, assim, é complicado porque é um campeonato que ele é sempre muito equilibrado, é um campeonato que é sempre muito, ele é sempre muito marcado pelo equilíbrio, e a gente vê duas das equipes, né, que estão sendo agora investigadas, são equipes que estão brigando pelo título, é a segunda e a terceira colocada do campeonato, com pilotos extraordinários, como você disse, Felipe Massa, que tem passagem pela Fórmula 1, Rafael Suzuki. Então é muito triste ver tantos nomes de peso no automobilismo nacional estando envolvidos em tal polêmica.
Mas, como você bem mencionou, a suspeita começou no Velo Park, né? Foi a etapa no início de setembro, quando houve aquela suspeita, porque as equipes estavam com desempenho muito acima das demais, principalmente na chuva, que é sempre, claro, uma condição muito adversa, muito mais difícil, que os tempos de volta aumentam consideravelmente, e aí as equipes estavam apresentando um tempo de volta quase 2 segundos melhor do que as demais equipes, ou seja, isso levantou uma suspeita de que poderia estar acontecendo algo de errado por ali, não só com os pneus de chuva, mas também com os pneus de pista seca, e apesar de o Velo Park, né, que foi a etapa que levantou essa suspeita, está no ponto agora da discussão, também há a suspeita de que em outras etapas isso teria acontecido. Então, tem que ser uma investigação muito cuidadosa, que a própria Stock Car e a CBA disseram que, se isso for realmente confirmado, terão punições severas, né, até mesmo desclassificação, perda dos pontos, que não é nada mais do que justo que isso aconteça, já que deixou a competição desequilibrada nas etapas em que isso pode ter acontecido. E aí você foi responsável pela entrevista com o Julianelli, lá com o CEO da Stock Car, que está de saída em dezembro, como grande prêmio também trouxe aqui na semana passada, ele também comentou sobre as situações, e é interessante que todo mundo, e claro, isso também é um pouco esperado, todo mundo fica com um pé atrás esperando a decisão da Hankook, que é quem está investigando os pneus agora. E claro que enquanto a Hankook não disser o que aconteceu, não tem como nem a Stock Car, nem a CBA tomar nenhuma decisão quanto a isso, também apontar o dedo, já que é uma categoria, como qualquer outra, que envolve muitas questões de patrocinadores, as equipes também, as outras equipes estão pressionando do grid, os patrocinadores estão pressionando, então há muito dinheiro envolvido, como em qualquer categoria do automobilismo, então é importante manter esse pé atrás, mas, de qualquer maneira, é algo que suja a Stock Car. Ter um escândalo desse tamanho, que não é algo tão simples, não é um processo simples, é você pegar o pneu, você botar, esquentar ele para ter uma transformação, né, uma movimentação molecular, você esfriar novamente para deixar ele mais macio, para ter mais aderência. Então é algo que é muito bem planejado, vamos dizer assim. Não é simplesmente você, como você também mencionou, passar uma graxa ou passar um produto, né, antes da corrida ali, antes da classificação, e ver a mudança acontecer. Não, é algo que realmente é muito planejado e é muito grave se essas equipes realmente fizeram isso, né? Se realmente fizeram isso, então o Grande Prêmio está acompanhando e todas, né, as notícias que surgirem a partir daqui, o fã do esporte pode acompanhar lá no Grande Prêmio, que nossa apuração é sempre muito bem feita, a gente acompanha a Stock Car, sempre deixando de lado as polêmicas passadas que tivemos, por exemplo, em Belo Horizonte, onde nós, né, mais uma vez, nós não nos jogamos contra a Stock Car, apenas levantamos o fato naquele momento entre as partes que envolviam a universidade e a categoria, mas sempre abordamos aqui de maneira imparcial tudo que acontece na Stock Car e esperamos que termine da melhor maneira. A gente espera, pelo bem do esporte, pelo bem da categoria, que não esteja acontecendo, que não tenha acontecido nenhum tipo de manipulação, que tudo seja resolvido da melhor maneira, o campeonato possa continuar tendo esse brilho de competitividade, né, até o fim do ano, para resolver quem serão os campeões. E a gente chega numa fase importante do campeonato. A Stock Car está entrando aí nas últimas corridas. Tem, se eu não tiver enganado, são mais 3 etapas. Tem El Pinar no Uruguai, depois Goiânia e São Paulo, Interlagos, fecha Interlagos em dezembro. Então, é um momento muito tenso já para todas as equipes. Naturalmente, já é muito tenso. Tendo essa polêmica, é ainda maior. E como você bem citou, Vicente, eu falei com o Julianelli, Fernando Julianelli, atual CEO da Stock Car, que está de saída, mas atualmente ainda mantém o posto de CEO da Stock Car. E ele cita ali no momento que é de fato muito difícil a gente ter qualquer fala, porque obviamente envolvemos grandes pilotos, grandes marcas que patrocinam a Stock Car, que patrocinam as respectivas equipes, então é muito cedo para qualquer fala acusatória diante dessa situação que vivem as equipes. E por aí, a gente fica de fato aguardando o laudo da Hankook. Os pneus foram enviados para a Coreia para ter esse laudo, para ter mais detalhes do que aconteceu, do que não aconteceu, a gente não sabe. E aí, a partir disso, a gente deve ter uma enxurrada de declarações, seja de Stock Car, seja da própria fornecedora de pneus, em caso de comprovação ou não, em caso de comprovação, no caso da fraude, a CBA deve se manifestar por conta de punições a equipes
e ou pilotos. E é claro que a gente fica no aguardo de uma manifestação dessas duas equipes, porque nesse primeiro momento a gente fica na situação de que, ok, vamos adotar a cautela, não temos nada ainda certo, nada factual sobre esses resultados. Então, a gente fica no aguardo de um posicionamento das equipes, para que elas falem, para que elas se manifestem para uma defesa, para uma mostra de que são inocentes e que tudo se desenvolva da maneira mais pacífica, para que o campeonato da Stock Car não fique com essa mancha de uma possível manipulação nessa reta final mesmo, envolvendo ainda mais líder e vice-líder do campeonato, que tem, de fato, mostrado um grande desempenho esse ano. O Felipe Massa e o Batista têm, de fato, mostrado um grande desempenho ao longo da temporada 2024 da Stock Car. Mas como você bem citou, Vicente, não é a primeira polêmica recente da Stock Car. A gente teve... foi um mês atrás, né? A famosa polêmica de Belo Horizonte, quando o Grande Prêmio fez uma matéria sobre o corte de árvores ali na região do Mineirão, onde seria realizada a etapa de Belo Horizonte, e também mostrou que ali na capital mineira, o Hospital Veterinário da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, seria afetado, que os animais sofreriam um impacto por conta do barulho dos carros, das obras e de todo o fechamento de vias no entorno da região ali do Mineirão e da Pampulha. Por conta disso, a Stock Car acabou retirando a credencial do nosso colega Bernardo Castro, do nosso Mineirinho bom demais, e que acabou levantando toda uma questão sobre a censura no esporte a motor, sobre toda essa situação de você não poder falar sobre os dois fatos. Ainda mais porque o Grande Prêmio não acusou a Stock Car de nada, não acusou os organizadores de nada, apenas levantou um ponto com fatos, nada opinativo, tudo factual, tudo com entrevistas, buscando os dois lados para entendermos a situação, perdão. Então, em poucos meses a gente se vê na segunda grande polêmica nos bastidores da Stock Car. E é claro que para uma categoria que é de fato hoje a maior do Brasil, fica sempre uma situação com os maiores pilotos, com todo um projeto aí de desenvolvimento de carros para 2025, fica toda essa situação de que tudo que envolve a Stock Car acaba sendo ofuscado por essas polêmicas que, se a gente parar para pensar, são bem desnecessárias, né, Vicente? Com certeza. A questão do Belo Horizonte não foi apenas o hospital veterinário, né? Lembrando que vários comerciantes do local entraram em contato com o Grande Prêmio também, dizendo que não estavam conseguindo chegar até os seus estabelecimentos, não poderiam abrir naquele fim de semana, que ia dar prejuízo. Então, houve muitas questões envolvidas, né? Além do que fazem acreditar que tinha como envolvimento ali, que o Grande Prêmio apurou tudo em todas as partes. E, como você disse, é realmente desnecessário. Mas o importante é que a categoria possa, né, vou dizer assim, aproveitar, entre aspas, esses casos e tirar um bom proveito para melhorar a categoria, como o próprio Fernando Giulianelli disse para você na entrevista exclusiva, de que a Stock agora está preparando um parque fechado dos pneus, ou seja, sendo comprovada essa manipulação ou não sendo comprovada a manipulação, eu acredito que seja algo que vai continuar na Stock Car, independentemente do que aconteça, porque é algo que é interessante, traz mais segurança para as equipes, traz mais segurança para a própria categoria e para quem está assistindo, porque ninguém quer ver a Stock Car, ver as corridas, ver quem ganhou, ver quem foi campeão, por exemplo, depois da corrida, ou qualquer do título, né? Ter uma mudança de resultado. Isso nunca é legal em nenhum esporte, né? A Fórmula 1, por exemplo, até hoje está em discussão de 2008, do GP de Singapura. Então, a gente nunca quer ver isso, né? São discussões que nunca vão acabar. Então, é bom que a Stock Car evita ter isso em seu histórico, né? Evite ter isso em seu histórico para não sujar a categoria. Então, esse parque fechado funcionaria da seguinte maneira. As equipes receberiam os pneus apenas alguns minutos antes das atividades, fariam as atividades e, após o fim das mesmas, né, eles retornariam os pneus para a Stock Car, onde ficariam em um ambiente reservado, sem um acesso de pessoas, ou seja,
sem qualquer risco de haver qualquer outra, né, manipulação que possa acontecer. Então, é importante que a Stock Car aprenda com essas polêmicas, aprenda com esses erros e vá melhorando a categoria para, assim, né, cada vez mais atrair mais público, né? A Stock Car tem um potencial para isso. A gente já falou aqui das marcas, dos pilotos, equipes, dos circuitos onde compete, Interlagos, sim, né? Está na Argentina agora, está lá no Uruguai, a próxima etapa. Ou seja, é uma categoria que não fica apenas no Brasil nacional, mas está se expandindo também pela América do Sul. Então, tem tudo em mãos para conseguir atrair mais público, para melhorar, para ser mais bem vista daqui a alguns anos, e tem que aproveitar essas oportunidades, fazer uma limpa ali, realmente evitar todo tipo de polêmica e dar mais qualidade, né, ao entretenimento, né, para o fã do esporte. Então, é importante que a Stock Car lide bem com essa situação. Eu acho que o posicionamento de cada uma das partes é o posicionamento esperado e o correto. Vamos esperar acontecer toda a investigação da Hankook para depois a gente se manifestar. Eu acho que é isso que eles têm que fazer realmente, que é algo que envolve política, dinheiro e muita coisa, né, como eu já disse, não só na Stock Car, mas em qualquer categoria assim. Então, depois que sair esse laudo, depois que sair o resultado da Hankook, eu acho que todos devem se manifestar, as equipes principalmente, sendo culpadas ou inocentadas, elas devem se manifestar, a CBA da mesma forma, a Stock Car da mesma forma, né, todos os envolvidos. Então, acho que a Stock, ela está, por enquanto, levando bem essa polêmica e eu espero que continue assim, para que o resultado final seja o melhor para o automobilismo em si e todos que acompanham a categoria. Pois é, você citou a questão do parque fechado. Acho que é importante essa questão da gente ressaltar isso, porque você traz uma segurança para pilotos, para o evento, como você bem disse, e traz também uma segurança para a própria fornecedora. Porque eles vão lá, fornecem os pneus. A Hankook é uma parceira recente da Stock Car, que antes tinha a Pirelli como fornecedora de pneus. Então, é uma junção nova. Então, você trabalhar para dar mais segurança também para o seu patrocinador, para o seu fornecedor, é muito importante, é muito válido, porque estreita laços e, claro, que ajuda todo mundo que está acompanhando, seja de casa, seja do autódromo, a se sentir mais tranquilo sobre o que está acontecendo dentro das pistas. De fato, é um momento para... Concordo com você, é um momento para mudanças na Stock Car, para renovações, para desenvolvimento e ter menos polêmicas. Vai ter uma mudança aí de liderança, que não cabe a mim julgar o trabalho do Fernando Giulianelli como CEO da Stock Car. Creio que ele e a avaliação interna ali de todo mundo que deve ser levada adiante, mas é importante que tenha uma mudança interna, porque outras categorias passam por isso. Talvez hoje, assim, só Indy e MotoGP não passam por um tipo de renovação com certa frequência, porque acabam estando nas mãos de velhotes folgados que não querem largar o osso. Mas é importante para uma Stock Car que se consolida como a maior categoria do Brasil ter esse tipo de mudança, para ter essa segurança, para ter esse desenvolvimento também para os próximos anos, porque vai entrar um novo regulamento, vai entrar um novo carro, um novo desenho de carro, novas marcas. Então é importante que a Stock Car tenha essa segurança para evitar mais e mais polêmicas, como a gente tem visto nos últimos anos, infelizmente. A Stock Car volta a correr ainda esse mês, nos dias 25 e 26 de outubro, no Uruguai, em El Pinar. É a primeira vez que a Stock Car vai correr no circuito uruguaio. O Grande Prêmio vai acompanhar com todos os detalhes, assim como também vai acompanhar toda essa polêmica dos pneus, todo o desenrolar da história, dessa suposta manipulação, dessa grande confusão que a Stock Car se envolve novamente. E ressalto que o espaço para equipes, para fornecedores, para a própria categoria está sempre aberto, tá? A gente vai estar sempre disposto a ouvir o que todos os lados têm a dizer, sem qualquer juízo de valor, sempre fazendo um serviço jornalístico preciso, com informações, com fatos, tá? Sem exageros, sem mentiras, sempre apurando e levando a verdade. Então, todos os nossos canais estão abertos, tá? Para equipes envolvidas, para outras equipes que queiram comentar o assunto, para a própria fornecedora de pneus, a Hankook, e também para a Stock Car. O Grande Prêmio está sempre aberto para ouvir o lado de vocês. Agora,
e depois também do laudo de pneus. Agora vamos dar uma mudada de assunto. A gente sai do Brasil e viaja, pega um aviãozinho, vai lá para os Estados Unidos, porque depois de 3 longas semanas, e assim, foram longas essas semanas para o fã de Fórmula 1, porque não aconteceu nada, não teve nem a porcaria da Sauber Audi anunciando um novo piloto. Se a gente segue naquela dúvida, é Bottas, é Bortoleto, agora tem o Mick Schumacher. Meu Deus, a gente está em 2024 ainda falando de Mick Schumacher na Fórmula 1, que coisa lamentável. Mas enfim, depois dessas 3 longas semanas, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana com o GP dos Estados Unidos, em Austin, a pista texana que sobe, desce, vira e desvira. É uma grande montanha russa, aquele circuito americano. E a gente volta com algumas novidades no grid, né, Vicente? A principal delas, claro, a gente já sabe há um tempo, que é o retorno de Liam Lawson ao grid da Fórmula 1 na vaga de Daniel Ricciardo. Logo após o GP de Singapura, depois de todo aquele choro do Ricciardo por ter feito nada nos últimos anos e por ter sido chutado da Racing Bulls, a famosa RB, a equipe vai com o neozelandês Liam Lawson mais uma vez para essa reta final de campeonato. E é curioso, Vicente, porque ele vai correr essas últimas etapas de 2024, mas ainda sem uma garantia de que está de fato em 2025. Mas você acha que eles vão dar esse voto de confiança? Porque se deram até para o Ricciardo, vale dar para um jovem piloto que se mostrou bem promissor nos últimos anos, né? Engraçado que o Liam Lawson já volta com o pé esquerdo, né? Ele volta recebendo uma punição no grid, porque a equipe vai ter que fazer uma troca no motor da RB do Daniel Ricciardo. Mas Liam Lawson tem potencial, ele mostrou isso no ano passado, durante a temporada. Ele teve de substituir o próprio Ricciardo, né, no GP dos Países Baixos, e durante 5 corridas ali, que o Ricciardo machucou o pulso, então teve de ficar de fora. Apresentou bons resultados, melhor até mesmo do que o Yuki Tsunoda. Então, todos acreditavam que ele poderia começar 2024 como piloto titular, mas não foi o que aconteceu. A Red Bull decidiu dar mais uma chance para Daniel Ricciardo. O próprio Helmut Marko falou que o objetivo era que ele tivesse um bom desempenho mesmo, mostrasse seu valor, superasse o Tsunoda e assim ocupasse a vaga de Sérgio Pérez na Red Bull, mas isso ficou muito longe de acontecer, né? Tanto que teve toda aquela discussão após o GP da Bélgica deste ano, né, as férias de verão, teve uma reunião entre o Christian Horner e o Helmut Marko na segunda-feira. Vai mudar? Não mudou nada, Sérgio Pérez continuou na Red Bull, Daniel Ricciardo continuou na RB, mas o próprio Helmut Marko disse naquela ocasião que algumas cartas seriam embaralhadas ali no final da temporada, que algumas mudanças aconteceriam, e aconteceram antes do fim da temporada. E a Lawson ele vai seguir um roteiro parecido com o do Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo chegou para superar o Yuki Tsunoda e conseguir a vaga na Red Bull. O Lawson é o mesmo roteiro. Ele tem essas 6 provas aí, com 3 sprints, para superar o japonês, mostrar o seu talento e também ocupar a vaga de Sérgio Pérez em 2025, que o próprio Helmut Marko disse que quer contar com o piloto da academia Red Bull ao lado de Max Verstappen. Ou seja, a pressão sobre Pérez parece finalmente estar chegando àquele ponto que ele vai sair, porque ninguém entende por que ele não saiu ainda. Né? Vai lembrar que o Pierre Gasly e o Alexander Albon saíram por muito menos da Red Bull, mas parece que o Pérez está fazendo, assim, apesar de ele negar isso, parece que ele está fazendo suas últimas corridas realmente pela Red Bull, e acredito que na próxima temporada acho mais provável que Liam Lawson ocupe essa vaga no time titular, já que a Red Bull não se importa tanto assim com o Yuki Tsunoda, está mais ali porque é um piloto da Honda, que é parceiro da equipe até ano que vem, depois tem a entrada da Ford, com mudança de regulamento. Então, acho que Liam Lawson, ele tem que entregar o que ele consegue entregar. Ele é mais piloto que o Tsunoda, claro que chega no meio de temporada, o Tsunoda está mais acostumado com o carro, tem todos esses fatores que fazem a diferença, mas acho que se ele conseguir igualar o Tsunoda, somar mais alguns pontos, mostrar que realmente tem aquele valor que ele já provou no ano passado, ele deve assumir essa vaga na Red Bull em 2025, e a RB então ficaria com o próprio Yuki Tsunoda em 2025, e provavelmente Isaac Hadiak deve subir da Fórmula 2 para ocupar essa posição na equipe B. Então, muitas mudanças na Red Bull, realmente o Liam Lawson está com a faca e o queijo, como a gente costuma dizer, para já chegar na categoria, já mostrar o seu valor em pouco tempo e conseguir essa vaga no ano que vem ao lado do Verstappen. É importante a gente destacar que o Liam Lawson ele fez todo
todos os passos ali da academia Red Bull, né? Fez Fórmula 3, daí vem para Fórmula 2. Aí na Fórmula 2 ele não consegue o título, mas mesmo assim dão uma colher de chá para ele, levam para Super Fórmula porque achavam ele muito talentoso. Aí foi correr lá no Japão, bateu e voltou, já tá na Fórmula 1, e aí tá agora de espera ali, mofando, para ver se a Red Bull dá de fato uma chance para ele. Mas você citou uma coisa que eu ia chegar, Vicente, que é o Helmut Marko falando que, bom, que era um piloto da academia Red Bull ao lado do Max em 2025. Obviamente que, nem vou dizer que a batata do Pérez está assando, porque ali é o burrito dele, é o taco dele tá queimando. Mas a situação, ele fala como se fosse fácil. Ah, eu quero um piloto da academia. Aí parece fácil, que a gente vai cravar que é esse aqui. Só que a gente precisa lembrar que o Liam Lawson é piloto da academia Red Bull, que o Yuki Tsunoda também é, e tem o Isaac Hadjar andando bem na Fórmula 2 também, pode ser uma opção. E que até o próprio Daniel Ricciardo é um piloto da academia Red Bull. Então, a gente não tem nenhuma coisa definida assim, esse aqui que vai correr ao lado do Verstappen em 2025. A única certeza que a gente tem é que a Red Bull claramente se arrependeu de ter renovado o contrato do Pérez até o fim, por 2 anos, né, até o fim de 2026, e que ele deve ser chutado o mais rápido possível da equipe principal, da equipe taurina. Se você fosse, agora eu vou fazer um exercício, eu vou te colocar numa situação complicada. Se você fosse Christian Horner ali com Helmut Marko, os dois conversando numa mesa de negócios, enquanto degustam um bom vinho, quem você escolheria para ser o companheiro de Max Verstappen para 2025? Então, vamos lá. Eu só fazer uma observação que eu acho engraçado, que o Helmut Marko esses dias cobrou as equipes por não colocarem jovens talentos, não acreditarem nos jovens talentos, e está falando isso uma equipe que está com o Sérgio Pérez lá há tantos anos e não está entregando resultado. Mas, enfim, se eu fosse, eu acho o seguinte, o Yuki Tsunoda é um piloto que evoluiu muito nos últimos anos, ele também não é aquele cara, extraordinário, mas é um piloto que evoluiu, sim, desde que estreou na então AlphaTauri naquela época, ao lado do Gasly, vem evoluindo, vem mostrando resultados melhores, consistentes. Então, assim, se eu fosse o Christian Horner, lá no GP da Bélgica, eu já faria o seguinte, eu tiraria o Sérgio Pérez, eu colocaria o Tsunoda no lugar do Sérgio Pérez na Red Bull e botaria o Liam Lawson ao lado do Ricardo na RB e deixaria assim até o final do ano. No final do ano, eu mudaria de novo. Tsunoda, você não entregou o que era esperado. Então, você rebaixado de novo aqui, Lawson ocupa o seu lugar e o Daniel Ricciardo provavelmente já sairia de alguma forma, caso não melhorasse, e assim, eu acho que o Isaac Hadjar deve subir de qualquer maneira para a Fórmula 1 no ano que vem. Tem o Iwasa lá na Super Fórmula, mas eu não vejo, apesar de ele ser citado pelo Helmut Marko, eu não vejo ele com chance de chegar à Fórmula 1. Então, eu faria esse movimento antes, né? Eu tiraria o Sérgio Pérez antes, porque a Red Bull está perdendo o Mundial de Construtores por causa do Sérgio Pérez. Se ele estivesse entregando mais pontos, né, mais resultados, estaria liderando ainda à frente da McLaren. A McLaren teve essa evolução com o Lando Norris e o Oscar Piastri, mas desde que começou a evoluir, são 2 pilotos contra 1. Só tem o Max Verstappen ali no braço, conseguindo se manter na liderança do campeonato de pilotos e também conseguindo manter a Red Bull lá em cima, já que agora está vendo a Ferrari chegando ali no retrovisor e pode perder até mesmo a segunda posição. A gente tem que ver como vai ser a Ferrari. Mas como isso não aconteceu olhando para o cenário agora, eu tiraria o Sérgio Pérez, botaria o Liam Lawson no lugar do Pérez no ano que vem na Red Bull e deixaria ali o Tsunoda e o Isaac Hadjar na equipe B. E aí, para 2026, a gente veria como vai acontecer isso no ano que vem, como vai ser o desempenho de cada um. Mas é esse movimento que eu faria e eu acho que é o mais provável que aconteça, né, neste restinho de temporada, nessa virada de ano para 2024 e 2025. Eu queria só dizer que você lembrou de Ayumu e Iwasa e que, pelo amor de Deus, tá aí mais um que a Red Bull é especialista em criar uns pilotos, você fala assim, nossa, por onde andam? E o Iwasa tá aí para ser mais um dessa lista. Se a gente olhar no passado, de fato, é bem a cara da Red Bull, isso de troca de piloto no meio de temporada, de vários talentos aí, fica se entupindo sem saber para quem sobe para qual equipe. E se a gente lembrar no passado mesmo, a Red Bull já foi bem teimosa com alguns pilotos veteranos, digamos assim, que poderiam ter sido trocados e que poderiam ter dado espaço para jovens. Eu lembro sempre do Vettel, que ficou ali um tempo na Toro Rosso, inclusive ganhando, fazendo pole, enquanto tinha um David Coulthard se arrastando na Red Bull, no time principal da Red Bull.
vários pilotos que poderiam ter ganhado chance ali melhores e não ganharam, como Buemi, Verne, que acabaram vendo um Alguersuari da vida subindo para a Fórmula 1. O próprio Antônio Félix da Costa, que hoje brilha na Fórmula E, era da academia Red Bull e acabou ficando sem espaço na Fórmula 1. Sequer teve uma oportunidade de andar em treino livre, coisas assim. Então, a Red Bull é especialista nessa questão de se enrolar com coisas simples e de subir os pilotos, dar chance para esses jovens pilotos, por mais que tenha uma academia bem conhecida, bem renomada. Mas não é a única novidade no grid do GP dos Estados Unidos, a entrada do Liam Lawson. Vamos ter também as pinturas, como o Vicente falou logo lá na introdução do programa, vamos ter novas pinturas no grid. Teremos uma Alpine laranja, teremos nova pintura também na Aston Martin, tem a Haas. A Haas é a única que faz sentido ali, porque é a que corre em casa. Ela faz sentido. Tem ali a bandeirinha dos Estados Unidos, todo um charminho. E aí tem a Aston Martin com uma pinturinha diferente. Tem a McLaren, que olha, é o que? A quinta pintura diferente da McLaren no ano? Eu já nem lembro mais. Teve Japão, teve aquela do Brasil lá em Mônaco, teve aquela prateada, teve agora no branco e laranja. É a quarta ou essa quinta pintura. É a quinta já. Olha, é difícil a McLaren. Tudo isso para depois ficar com o vice do Lando Norris. Mas essas novidades, né? A Fórmula 1 vai para os Estados Unidos e ela faz todo um charme, todo um mise-en-scène. É nova pintura, é capacete novo, é troféuzinho com orelhinha do ratinho lá, que a gente não pode citar o nome, o bonezinho de jeans. O que você acha dessa cafonice toda envolvendo o GP dos Estados Unidos, Vicente? Não, os troféus lá eu prefiro não comentar aquilo, sinceramente, porque para mim não faz o menor sentido. Eles tiveram a referência desse famoso ratinho, mas não admitiram que tiveram essa referência do famoso ratinho, né? Então, talvez alguém dormiu, sonhou, imaginou, vamos botar essas orelhinhas aqui que fica legal com um carro com capacete. Então, assim, o troféu e o boné com bolso, realmente eu prefiro não comentar sobre isso. Mas sobre as pinturas das equipes, a Haas, com essa pintura mais norte-americana, é engraçado que a Haas é a única equipe norte-americana, mas parece que ela não tem aquele amor do público, né, dos Estados Unidos. Sim. Talvez se fosse uma equipe mais forte, obviamente. A gente espera que seja, né, com o novo comando agora, com o Komatsu evoluindo, a parceria com a Toyota. A gente espera que a Haas consiga evoluir nos próximos anos, até para dar mais competitividade na Fórmula 1. Então, se for evoluindo, talvez tenha esse apreço maior do público lá dos Estados Unidos, e essa pintura talvez seja uma tentativa de começar já esse relacionamento, faz sentido para a equipe. Então, legal, bacana. A Alpine de laranja, eu acho que eles acharam que pintar de laranja vai deixar o carro igual a McLaren, mas tem que avisar eles que isso não vai acontecer. Eles vão continuar brigando na parte de trás do grid, sofrendo lá na penúltima posição, tentando alcançar o Williams, só ficando na frente da Sauber, que a gente também nem comenta mais sobre a Sauber. Só comenta sobre a Sauber falar do Gabriel Bortoleto e das bizarrices, né, que o Mattia Binotto está cometendo aí. E a McLaren, como você bem disse... Vicente, desculpa te interromper, só para deixar bem claro para o público, né? A Alpine vai correr com esse carro laranja por conta de um jogo do Indiana Jones que está sendo lançado e vai patrocinar a equipe nesse fim de semana, e aí eles vão meter esse laranja, uma pegada meio Indiana Jones, meio sujo de barro e tudo mais. Mas as outras, McLaren e Aston Martin, por exemplo, são por patrocinadores. Então, não tem essa novidade assim, tão tchan, que nem a Alpine, pelo nosso querido Indiana Jones. Espero que tenha também um Harrison Ford bem grande estampado na traseira do carro. E a Aston Martin, vale mencionar aqui que é só para exibição, tá? Aquele carro não vai para a pista no GP de Austin, é uma exibição que eles vão fazer lá em Houston com Jack Crawford, se eu não me engano, que vai pilotar o carro. Mas vai ter uma pequena mudança no carro da corrida para focar na patrocinadora mesmo lá, mas nada muito diferenciado. E a McLaren vem com a pintura cromada, que eu particularmente gosto. Ainda mais se fosse toda cromada, me lembraria os bons tempos lá do fim dos anos 2000 e pouco, 2007, 2008, que eu achava maravilhoso aquele carro. Mas, tirando as pinturas, eu acho que a Fórmula 1, para esse fim de semana, ela promete algumas coisas. Eu acho que nós temos que ficar muito de olho na McLaren, obviamente, que é a equipe mais forte do grid já há algum tempo, que deve ficar com esse Mundial de Construtores. Não vejo a equipe errando assim a ponto de perder esse campeonato para a Red Bull, apesar de a Red Bull, claro, né, depois das férias de verão, pediram 5 provas aí para analisar melhor as atualizações e modificar o carro, para ver como eles poderiam melhorar, e podem ter uma melhora, sim,
né, no GP dos Estados Unidos, conseguiram um bom resultado em Singapura, que era inesperado aquele resultado, muito porque o Oscar Piastri entregou muito na classificação, a Ferrari também vacilou na classificação, então poderia ter ficado também no pódio ali, mas o Verstappen, que raramente vacila, né, dificilmente vacila, conseguiu mais uma vez minimizar bem os danos, e só depende dele agora, só depende dele agora para conquistar o campeonato, já que aquele pontinho do Daniel Ricciardo se despediu da Fórmula 1, ajudando o antigo companheiro. Então, a Red Bull pode melhorar, já deu o prazo que eles mesmos tinham dado para que acontecesse essas melhorias, e a Ferrari também, que acredito que vai vindo uma ascendente aí, está melhorando as últimas provas, ganhou o GP da Itália, também, né, em Singapura, por causa da classificação, não conseguiu um resultado melhor, então acho que é uma equipe que também pode entregar um bom resultado no GP dos Estados Unidos, e a Mercedes, que é sempre aquela dúvida que a gente não sabe. A Mercedes pode entrar no fim de semana e ser uma das melhores no treino livre, fracassar totalmente na classificação em corrida, ou pode acontecer totalmente o oposto, como foi no GP da Bélgica, que foram muito mal nos treinos livres, aí voltaram a assoalho antigo lá e assim venceram a corrida. Teve a desclassificação de George Russell, mas o Lewis Hamilton estava ali na retaguarda para pegar aquela vitória. Então, a Mercedes, a gente nunca sabe o que realmente podemos esperar da equipe, fica sempre essa dúvida, mas ela chega como quarta força e eu acho que não está apresentando tantos sinais assim de que vai sair desse patamar de quarta força. E ali na Fórmula 1B, a Aston Martin no meio do caminho, a RB, a Williams, a Haas brigando na parte de trás, e a Sauber com certeza ficando em 19º e 20º, como tem sido até aqui no campeonato. Então, assim, vai ser interessante ver o que aconteceu nessas últimas 3 semanas, o que, né, algumas equipes terão atualizações, obviamente, e vamos ver se mudou alguma coisa o patamar para essa reta final, que promete mais no Mundial de Construtores do que no Pilotos, mas ainda assim há uma chance do Lando Norris ali. Eu sempre digo que vai que Max Verstappen abandone uma dessas provas e Lando Norris vença, por exemplo. Então, a gente tem um cenário totalmente diferente, embora isso não aconteceu até aqui e dificilmente aconteça, a gente não pode descartar nada. Você falou da Mercedes, que é imprevisível. Nos últimos anos, a Mercedes até que andou bem ali em Austin, né? O Hamilton conseguiu bons resultados nos últimos 2 anos, mas realmente é uma caixinha de surpresa. E esse fim de semana nos Estados Unidos tem um detalhe de ser uma corrida sprint. Então, tem menos treino, menos tempo de pista, a sprint acaba bagunçando um pouco ali todo a configuração do grid ao longo do final de semana, e aí temos a chance de ter alguma graçola, alguma gracinha de alguma equipe ou de algum piloto ao longo do final de semana. Em Austin, mudando rapidinho de assunto de Fórmula 1, porque a gente já vai se encaminhando para a reta final do nosso programa, nesse fim de semana a gente teve o título definido no IMSA Sports Car e teve brasileiro campeão. Nosso Felipe Nasser, ao lado do Dan Cameron, foi campeão, chegando na 3ª colocação na etapa de Petit Le Mans. Nessa última etapa, eles ainda correram ao lado do Matt Campbell, que é piloto da Porsche Penske, lá no WEC. E eles, o Nasser e o Cameron, foram campeões do IMSA Sports Car, derrotaram os companheiros Mathieu Jaminet e Nick Tandy, também da Porsche Penske, e levaram o título do IMSA Sports Car. Vi, isso é uma pergunta bem papum, mas assim, de novo, para te complicar, tá? Você acha que cabe o Felipe Nasser no WEC, ou você acha que deixa ele ali no IMSA, que tá bom, tem todo, já tá adaptado a equipe, as pistas e tudo mais? Felipe Nassi, para mim, assim, é um baita piloto. Eu acho que ele no Endurance mostrou o seu valor. Ele conseguiu, tinha aquela expectativa de conseguir o título, como aconteceu, mas no finalzinho da prova ali, ele conseguiu com antecedência na prova, né? Contou com um abandono de 2 carros, ele conseguiu quando faltavam 4 horas para o fim da corrida. Então, isso só é, assim, é o resultado do bom trabalho que ele realizou, né, nessa temporada. E acredito que ele poderia, sim, teria uma vaga no WEC, eu acho que seria interessante para ele. O WEC é uma categoria hoje que está cada vez se aumentando a popularidade. Muitos pilotos de diferentes categorias, com passagem pela Fórmula 1, né, estão indo para o WEC ou querem experimentar o WEC em algum momento, principalmente as 24 horas de Le Mans, para mostrar o seu valor, até aquela atmosfera do campeonato. Então, acho que, sim, Felipe Nasser podia fazer esse movimento, podia seguir para o Mundial de Endurance, continuar aqui no Grande Prêmio, né? Mas ao invés do INSA ir para lá, para o WEC, que nós transmitimos aqui, seria muito interessante. Eu acho que tem potencial para isso, tem capacidade para isso. E seria curioso, seria interessante fazer esse movimento. O WEC,
que, lembrando, volta no fim desse mês com a grande decisão no Bahrein. Você acompanha tudo no Grande Prêmio. E é claro, você também acompanha tudo no Grande Prêmio desse final de semana de Fórmula 1 nos Estados Unidos. Tem, obviamente, além do site, você acompanha na sexta-feira, depois dos treinos livres, o briefing. Também tem no sábado, antes e depois da classificação, e no domingo, antes e depois da corrida, tem o briefing. E lembrando que no sábado e na corrida tem no sábado de sprint / classificação e no domingo de corrida, você tem a nossa segunda tela do Grande Prêmio com transmissão nossa própria, e você pode acompanhar todos os detalhes da corrida. Para não ter, pode deixar a TV ligada, mas o som fica aqui com o Grande Prêmio, fica com a gente, que tem muito mais informação, tem muito mais conteúdo para vocês. E nesse fim de semana tem muito mais automobilismo, não tem só Fórmula 1, tem para quem for corajoso, como eu, vou ter que ser, tem a MotoGP na Austrália, tem Moto3, Moto2 e MotoGP na Austrália, em Phillip Island, um dos circuitos mais bonitos do calendário, fica ali à beira-mar, então tem todo um visual bonito, um monte de animal invadindo a pista, delícia. Espero que esse ano não tenha bandeira vermelha como no ano passado, porque eu quero simplesmente terminar meu expediente e dormir, por favor, gente. E você também acompanha todos os detalhes dessa etapa do Mundial de Moto Velocidade aqui no Grande Prêmio. O campeonato está esquentando aí na reta final da MotoGP, com Pecco Bagnaia e Jorge Martin na luta pelo título. Quero agradecer ao Vicente, que esteve aqui conosco neste Paddock Sprint para fazer a estreia dele ao meu lado. Cuidado, hein, JP? Tá, vai tomar seu posto. E também agradecer o Pedro Prado nos bastidores, e também agradecer a todo mundo que acompanhou aqui conosco o Paddock Sprint dessa semana. Voltamos na próxima terça-feira, talvez com um pouco mais de paz, talvez sem polêmicas, mas trazendo tudo que aconteceu no GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, trazendo tudo que aconteceu também na MotoGP e muito, muito mais notícias do esporte a motor. Obrigado a todos que estiveram conosco, nos vemos na próxima e até lá. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.